Juntos foi vendido como a nova grande obra de horror corporal de 2025. E depois de A Substância no último ano, as expectativas para novos filmes dentro desse gênero eram bem grandes. E essa premissa sobre um casal que acaba sofrendo essa espécie de maldição que faz com que seus corpos sejam atraídos um para o outro a ponto de se fundirem, parecia prometer ótimos momentos de nojeira e desconforto cinematográfico. Mas será que o filme cumpriu essa expectativa? Ou ele é só mais um filme de terror genérico que caiu nos mesmos clichês de sempre? Bom, pelo título do vídeo, acho que vocês já devem ter uma boa noção do que o filme acabou entregando, né? Mas eu sou o Bantin e hoje a gente vai ter uma rápida conversa com spoilers sobre o filme Juntos. Whiskey for the pain. Tim e Millie estão em um relacionamento complicado. Ela é uma pessoa com uma vida bem estabelecida e uma carreira promissora como professora, e ele é um fracassado frustrado que nunca conseguiu realizar seu sonho de se tornar um músico de sucesso. E esses momentos diferentes que os dois se encontram parecem ter esfriado de vez toda a relação que os dois construíram juntos. Então, enquanto ela se prende a memórias antigas para lidar com a falta de afeto e proximidade do seu namorado, ele se apega a um sonho de adolescência que não tem chances de dar certo, ao mesmo tempo em que se escora nela por puro conforto. E tudo isso o filme já deixa bem estabelecido logo na sua primeira cena, que inclusive tem um momento super constrangedor dela pedindo ele em casamento na festa de despedida dos dois. E despedida porque eles estão indo para uma nova cidade no interior do país, já que a Millie vai começar a trabalhar em uma nova escola. E é quando eles decidem dar um passeio pelas redondezas dessa nova cidade que eles acabam caindo em uma caverna que vai dar início a toda essa experiência bizarra que eles vão ter que lidar no decorrer do filme. Apesar de seguir todos os clichês do terror americano, envolvendo pessoas que se mudam para um lugar novo e acabam se envolvendo com algo assustador que vai acabar com suas vidas, o diferencial de Juntos é que ele é um filme mais preocupado em focar nas questões daquele casal e no momento conturbado que o relacionamento deles se encontra, e usar o terror sobrenatural como um subterfúgio para uma grande metáfora sobre relacionamentos disfuncionais. Mas digamos que o filme não faz isso de uma forma muito complexa. Toda a alegoria sobre dependência emocional, conformismo e usar o seu relacionamento como uma zona de conforto é bem óbvia. Até porque toda a situação sobrenatural envolve os corpos deles não quererem se separar, mesmo que isso faça mal aos dois. É claramente uma alegoria sobre aqueles relacionamentos que ambas as partes ficariam melhor se eles terminassem. O filme também insere uma questão envolvendo o passado do Tim com seus pais e o trauma que ele passou ao encontrar seu pai morto na cama ao lado da sua mãe, que aparentemente tinha enlouquecido. É inclusive dentro dessa ideia que o filme cria alguns momentos bem assustadores, brincando com a perspectiva entre a visão do personagem e do espectador para nos mostrar trechos desse acontecimento. Mas o que poderia ser um fator a ser trabalhado dentro da relação dos protagonistas para talvez desenvolver melhor toda a questão da codependência do Tim com a Millie acaba sendo só uma ideia esquecida ou, quando não, abordada de forma muito superficial. E esse filme usa e abusa da superficialidade, como por exemplo explicar a insatisfação da Millie só com base na falta de sexo. Em compensação, o diretor e roteirista Michael Shanks sabe construir a escala gradativa desse fenômeno que agora vai começar a reaproximar os dois. Logo após eles conseguirem fugir da caverna, tem uma cena no banheiro com o personagem do Dave Franco seguindo a direção que a Millie tá dirigindo, que me lembrou muito a cena da dança no remake de Suspiria. Apesar de não ser nem de perto tão grotesca e angustiante quanto aquela cena, esse momento de Juntos me deixou muito curioso para saber o que mais o filme ia entregar. E uma coisa que eu fiquei muito feliz em notar aqui é a grande influência de terror asiático que esse diretor aparentemente tem. Porque existem dois momentos no filme que realmente me deixaram muito tensos e que eu facilmente conseguiria imaginar em um mangá do Junji Ito. Um é um momento quando a Millie acorda e o Tim tá se engasgando com os cabelos dela, e o outro é quando o corpo da Millie começa a levitar e se pressionar contra o vidro, enquanto a gente enxerga tudo do outro lado através dos olhos do Tim. A linguagem visual usada nessas cenas é 100% terror asiático, tenha sido feito de forma proposital ou não, certo? Então, apesar do filme ser superficial na abordagem que dá ao relacionamento deles, ele pelo menos constrói bem o momento para quando essa fusão dos dois vai começar a acontecer. Mas quando o filme finalmente chega nesse ponto,
ele não entrega o que prometeu. A única cena realmente desconfortável e que me deixou aflito de verdade foi quando os dois estão se comendo num banheiro e eles ficam grudados igual cachorro. E o filme nem mostra muita coisa. O desconforto é mais pela situação mesmo, que é angustiante pra qualquer um. O que me parece é que o diretor se acovardou justamente no ponto que deveria ter sido mais ousado, e decidiu seguir um caminho mais comum, fazendo um filme muito mais leve e que não explora o horror corporal de verdade. Prova disso é uma cena onde os dois estão com os braços grudados e precisam cortar para se separar, e uma tensão é construída para fazer a gente pensar que esse vai ser o grande momento gore do filme, onde sangue vai jorrar por toda parte. Mas no final a gente nem vê o que aconteceu, porque a cena é interrompida por um corte seco que dá um salto no tempo, mostrando os dois já com os braços enfaixados. E até mesmo nos momentos que o filme mostra o corpo dos dois se grudando e se misturando, ele não convence muito. O uso do CGI acaba deixando a textura da pele tão lisa e falsa que tira qualquer percepção de nojo ou desconforto que essas cenas poderiam causar. E nos poucos momentos em que o uso de efeito prático acontece, é sempre em lugares escuros que não deixam a gente ver muito bem algo que deveria ser mostrado com clareza para justamente causar desconforto e repulsa no público. E o orçamento baixo do filme não é desculpa para isso. A franquia Terrifier faz efeitos práticos muito melhores com bolacha aguissal e ketchup. Então, com tudo isso que eu pontuei até agora, vocês já devem ter percebido que o filme acaba falhando no principal. E como se isso não bastasse, a história acaba caminhando para um caminho totalmente preguiçoso e previsível. Desde o início do filme, nós somos apresentados ao amigo professor da Millie, que toda hora aparece aqui e ali para ver o que tá acontecendo. E sério, olha a cara desse filho da puta. Se você assistiu mais do que meia dúzia de filmes de terror na sua vida, você sabe de cara que esse maluco tem algum envolvimento com aquela caverna e com o que tá acontecendo com eles. E dito e feito, porque nos últimos minutos do filme, nós descobrimos que ele fazia parte de um culto que aparentemente pregava uma espécie de literal fusão de casais. E ele é nada mais e nada menos que uma dessas fusões, que continua fazendo o trabalho do culto de fazer casais se fundirem. Sem contar que eu achei muito engraçado o fato dele ter colocado a fita de casamento dele e ficado sentado no fundo esperando ali até que a Millie entrasse na casa e assistisse tudo. Tipo, quantas vezes ele deixou aquilo repetindo até que ela finalmente aparecesse? Mas falando sério agora, por que que tudo tem que ter uma explicação? Não havia necessidade nenhuma do filme criar uma explicação do porquê aquilo tá acontecendo com os dois, sendo que a própria relação disfuncional deles já é uma motivação para isso. O distanciamento, a frieza, a falta de sincronia nas vontades e pensamentos, a manifestação desse fenômeno já tem isso como motivação. Se você construiu o filme como uma alegoria para relacionamentos disfuncionais, o próprio relacionamento dos dois já é uma explicação em si para o que acontece com eles. Não precisa inserir uma explicação dentro da narrativa, porque isso só empobrece o roteiro. Mas talvez eu é que tenha sido errado em esperar que Juntos fosse ser um filme fora da curva, com um body horror verdadeiramente chocante e com uma história que fugisse dos clichês do terror americano. E eu realmente estava muito errado, porque até uma espécie de final feliz esse filme tem. A cena final, que mostra a fusão deles acontecendo, possui todo um simbolismo sobre duas pessoas voltando a entrar em sintonia e se doando uma para a outra de forma igual dentro do relacionamento. Mas é tudo tão falso que você não sente nem felicidade pelo casal, nem desconforto em ver os seus corpos se fundindo, porque não existe uma jornada construída para que a reconciliação deles seja convincente e até mesmo necessária um para o outro. Na noite anterior, eles praticamente tinham terminado, mas logo em seguida, o roteiro ignora todas as questões que faziam o relacionamento deles estar fadado ao fracasso, porque o filme não pode ter um final trágico e pessimista. E o resultado disso é um filme que não ofende, mas que no final te deixa com aquela sensação de que poderia ter sido muito mais. Mas e vocês, concordam? Discordam? Deixa aí suas opiniões nos comentários e, é claro, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu sou o Bantin e tô sempre trazendo um vídeo novo aqui pra vocês. Então é isso, um beijo, um abraço e falou!